Orar, gente. Deus nos abençoa nessa noite. Nos dá a tua luz para a gente entender a palavra, que teu Espírito Santo nos ajude e a gente consiga dar mais esse passo nessa jornada que a gente tem dado pelos diálogos de Jesus Cristo. Nos abençoa a todos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, estamos na página 99 do livro, no diálogo 4, o tributo a César. Página 99, o diálogo 4, o tributo a César. São 4 versículos. 13, 14, 15, 5 versículos. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos. Eu vou parar aqui um pouquinho, tá? Eu vou ser obrigado a parar aqui um pouquinho. Fariseu, irmão, gente, fariseus são os caras extremamente nacionalistas, né? Fariseus são os caras que se pensam e se acham como o remanescente de Israel na terra. O fariseu é o cara que acredita que o Messias virá e, ao encontrá-los, os fariseus vai dizer assim: vocês são o verdadeiro Israel de Deus, remanescente desses anos todos. Os mais santos, os que mais conhecem a lei, etc. Então, eles, dentro da perspectiva deles, eles são o suprassumo da religião judaica. E eles estão junto com os herodianos nesse diálogo aqui. Quem são os herodianos, irmãos? São os caras dentro do espectro da religião judaica, provavelmente são oriundos dos saduceus, que são ligados a Roma. Tudo bem que Herodes fez uma grande reforma no templo. O templo que Jesus passeia, o templo que Jesus anda, entra, conversa, é o templo, é o segundo templo, é o templo de Ageu, de Zacarias, de Esdras. É o templo, é o segundo templo, lá no final do Velho Testamento. Você tem o primeiro templo de Salomão, foi destruído, aí foi reconstruído depois, o segundo templo, nos tempos de Esdras, e depois Herodes faz uma reforma no templo, ele faz não é um puxadinho, o Herodes faz um puxadão grande, principalmente na área do pátio do templo. É desse tempo, dessa época, a obra da Torre Antônia, né? Da Fortaleza Antônia, que é o quartel-general romano que fica anexado ao muro do templo. Então, parte dos judeus tinham Herodes em grande consideração por conta dessa obra de reforma no templo. Parte não gostava, achava que não tinha que ter feito nada. O templo é de Deus, não de Herodes. Mas para os caras do templo, especificamente para os saduceus, essa ampliação é significativa, né? Porque mais espaço, mais gente, mais câmbio, mais tudo, né? Então, os herodianos são um partido pró-Herodes, e Herodes é Roma total. Então, como assim que se juntam herodianos e fariseus de mãos dadas para pôr Jesus à prova? Eu vou dizer que o único lugar onde você consegue fazer isso é ou na política ou na religião. Que os inimigos se juntam e vão à caça de um inimigo em comum.
Porque tanto na religião quanto... Parece esquisito, né? Mas tanto na religião quanto na política, desde que o negócio seja bom para você, você acaba fazendo uma vista grossa para os seus princípios, para os seus dogmas. Mas vamos lá, vamos continuar com o bate-papo. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Os caras não mostram Barilove, né? É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, e é por isso que eu falo que é um somebody love o que eles dizem ali em cima, porque Jesus percebe que a atitude e a fala deles é hipócrita, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram. Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e muitos se admiraram dele. Algumas perguntas. Qualquer judeu que entrasse no templo, ele ia ter que fazer o câmbio para usar o dinheiro lá dentro. Então era mais provável que as pessoas tivessem ciclos no bolso. Era mais provável que as pessoas tivessem ciclo nos bolsos. Mas fariseus e herodianos tinham um denário. É, eles tinham, no bolso deles podia ter dinheiro de Roma, né? Mas para usar o dinheiro tinha que ser trocado por ciclo. Interessante, né, irmãos? É interessante. Aqui, irmãos, o imposto não é o problema, nem o dinheiro em si é o problema. Eles queriam de alguma forma incriminar Jesus. Se Jesus diz que não deve pagar, os zelotes vão bater palma, mas ele vai ser preso pelo Estado romano. Se ele diz que tem que pagar, ele vai ser preso por ser contra a lei. Então, acho que é bem assim, né? Que herodianos e fariseus estão lá. Ambos querem uma resposta, porque ambos encaram isso aí de maneiras diferentes. De maneiras diferentes. E Jesus vai dizer: vocês vão dar para Deus o que é de Deus, e vocês vão para César vocês vão dar para César o que é de César. Uma coisa interessante que o autor aborda aqui é um pressuposto que está na página 104. Por ser um pressuposto, ele não pode ser encontrado no texto. Quando o Zé fala que é um pressuposto, o Zé está dizendo assim: isso aqui é o que eu acho, né? Isso aqui é o que eu penso que está por trás dessa história. É assim que eu enxergo. Eu enxergo que por trás dessa história, esses caras tinham uma outra coisa por trás deles, que no texto não aparece, mas que eu acho que é isso aqui, ó. Permita-me abordar algo importante que, apesar de não fazer parte diretamente desse diálogo, é um pressuposto importante para todo esse livro, ele vai dizer, para todo o livro. César quer ter o poder do sacerdote e o sacerdote quer ter o poder de César. É um pressuposto, isso aqui não está no diálogo, nem está no texto bíblico. É uma pressuposição do autor aqui. Que quando a gente olha a narrativa como um todo, a gente vai dizer assim, faz sentido. O César quer esse poder, o César quer esse poder místico da igreja, e o César até se autodenomina Deus, lá na Roma do primeiro século, de antes do segundo, do terceiro, o imperador é Deus, né? Ele é reverenciado como Deus. Então ele quer esse poder,
Ele quer ser enxergado como alguém acima do ser humano, como um cara fora da curva, completamente. E eu acho que não é diferente hoje de políticos que querem deixar um legado, que querem ser tratados como alguém acima da lei e da ordem. Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Então, acho que político tem essa. E ele vai dizer que o religioso, por outro lado, quer ter o poder de César. O poder sobre o dinheiro, o poder sobre o trono, a caneta, o exército, o orçamento. Eu quero ter poder sobre as pessoas, eu quero dominá-las. Eu quero que elas não se revoltem contra mim, eu quero elas subjugadas. Então, quando se alia política a política de César com a religião do templo, e aqui eu vou colocar sacerdotes, herodianos, saduceus, mestres da lei, fariseus, toda essa casta que Jesus vai chamar de hipócrita, quando você junta o poder religioso com o poder político, você tem você tem uma bomba, né? Você tem uma bomba. Quando eu disse lá atrás que herodianos e fariseus se unem porque têm um inimigo em comum, e quando eles se unem, eles deixam para trás suas diferenças, e eu falei que o religioso tem dessas, né? Que ele abre mão das suas ideias ou dos seus dogmas, das suas doutrinas, na busca de um objetivo final. Isso às vezes parece ser esquisito, porque o religioso é alguém que não quer abrir mão dos seus dogmas e das suas políticas, né? E das suas políticas, não, dos seus dogmas e das suas doutrinas. É... E aqui estou usando dogma e doutrina como sinônimo, né? Mas se a gente olhar para a nossa política de hoje, é muito interessante que pastores que apoiaram, por exemplo, o, o Lula, e estavam lá em Brasília e navegavam por esses mares, quando vem Bolsonaro, eles são Bolsonaro e estão contra Lula. Agora que Lula está eleito de novo, então eles são Lula. Ou seja, eu quero o poder, ainda que eu seja completamente incoerente com as minhas doutrinas, o importante é o objetivo final, é o poder. Então, é isso que o texto tá mostrando aqui. Então, nesse sentido, primeiro que os caras estão dentro do templo sem fazer o câmbio, eles estão com o dinheiro do César. Se a imagem de César, se a imagem de César é tido como uma divindade, e ela representa para o templo uma idolatria, por isso que eles não usam essa moeda, então aqueles caras são idólatras, porque eles amam o dinheiro, e eles querem o dinheiro, e eles querem o poder de César. Então é uma coisa muito significativa o fato deles terem a moeda e não terem feito o câmbio, né? E outra coisa também significativa é que as pessoas acabam dando. Tá tudo fechado aqui, janela, porta, e o latido do cachorro ultrapassa os limites do meu escritório. É um, é um monstro mesmo. Outra coisa é a questão de que as pessoas estão dando para César aquilo que é de Deus. Então, e elas estão querendo dar para Deus aquilo que é de César. As pessoas estão invertendo os papéis, né? E aí o Zé vai chamar aqui a atenção sobre João capítulo 12.
verso 37, eu vou ler para vocês. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse texto de Isaías é muito interessante, porque Isaías fala assim que foi Deus quem cegou o coração deles para que eles não enxergassem, porque se eles enxergassem, eles iam acreditar. Então, é como se Deus estivesse impedindo que as pessoas se arrependessem. É isso que o texto de Isaías mais ou menos fala. Na verdade, é uma coisa mais ou menos assim, ó. É isso que vocês querem? Então tá bom. Então é isso que eu vou dar para vocês. Eu vou cegar os olhos de vocês e vocês não vão ver nem se arrepender. Mas ainda assim, o texto diz, muita gente creu em Jesus Cristo, gente da liderança religiosa, dos tempos de Jesus. Mas crendo não o confessavam por medo e para não perder o seu status na sinagoga. E aí o João então vai dizer, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando eu quero dar para César o que é de Deus, é que eu quero colocar poder, autoridade, dinheiro no lugar de Deus. Quando eu quero dar para César o que é de Deus, é porque, na verdade, eu tô fazendo de mim, da minha figura, do poder, do dinheiro, um Deus. Então, eu estou dando para esse Deus dinheiro, poder, autoridade, riqueza, eu estou dando para ele o meu culto, a minha adoração. Eu estou amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, ao invés de dar para Deus o que é de Deus, a adoração, o amor, a veneração, a, a glória, eu vou dar para Deus a minha vida, o meu tempo. Não, eu estou dando tudo isso, no caso aqui, dos herodianos, né? Eu vou dar tudo isso para mim mesmo, porque eu sou o Deus da minha religião. Quando o desejo do homem não é pelo reino, esse desejo passa a ser para o homem o seu próprio castigo. É isso aqui que o Zé está comentando, né? Se é isso que vocês querem, é isso que vocês terão. A religião, como qualquer atividade, independentemente da ética aplicada, ela é mercantil. No mundo do mercado, toda atividade precisa ser lucrativa e não apenas sustentável. As relações no chão da vida desse mundo decaído são relações de interesses, salvo em ambientes nos quais a ética do reino opera. Cabe a nós escolher se desenvolveremos nossa espiritualidade na lógica da graça ou na lógica da queda, do chão dessa vida e desse mundo caído. Esse é o diálogo, irmãos. Esse é o diálogo. E essa é a nossa explanação de hoje. Tem muita gente que já sucumbiu ao poder do dinheiro, ao poder do próprio poder, do domínio, e já está dando para César o que é de Deus. E aí quer dar para Deus o que é de César. Isso também é interessante, irmãos.
Porque quando a religião ela quer dominar, quando a religião ela quer... Meu Deus, como é que eu posso colocar isso aqui? Sem parecer esquisito, né? Mas veja só, quando eu trato a religião como um... Peraí que eu vou achar a palavra, tá, irmãos? Eu tô tentando aqui, eu tô tentando achar a palavra. A Angélica tá gravando, isso é um perigo. Mas olha só, a gente é a casa da... eu vou usar a gente, que assim, se alguém falar mal, é a gente mesmo. Somos nós a casa da rocha. Eu quero crescer, eu, como pastor e como organização. Então eu quero ter igreja em todos os bairros de São Paulo. Eu quero expandir a minha igreja para os outros estados. Eu quero estar no Brasil inteiro. Eu quero estar na rádio. Eu quero estar na televisão. É claro que eu vou dizer que isso é para anunciar Jesus e o Evangelho. Mas no fim isso se torna uma demonstração de poder, do quanto nós somos grandes, do quanto nós temos poder. E aí eu uso essa grandeza para negociar, por exemplo, com lideranças políticas do nosso tempo. Então, a minha igreja vai dar apoio para esse candidato ou para aquele candidato. E, obviamente, quando eu dou apoio em troca, eu recebo dinheiro e alguma coisa. Então, eu estou tratando a igreja como uma expansão. O crescimento da igreja, que deveria ser o crescimento do reino de Deus, é, na verdade, um projeto expansionista. Eu estou indo para lá porque eu quero crescimento, poder e mais gente, e mais dinheiro, e mais essa loucura toda. Então, tem dois aspectos dessa mistura. Isso não é uma visão de reino de Deus, isso é uma visão de negócio, de empreendedorismo, isso é uma visão mercantilista. E é isso que eu quero dar para Deus, mas isso aí não. Deus é Senhor de todas as coisas, Deus não está preocupado com essa porcaria. Deus não precisa de poder, Deus tem todo o poder. Deus não está preocupado com o poder, o que Deus quer é salvar o pecador. Mas eu inverto todos os valores, eu quero dar para Deus o que é dos reinos desse mundo, e eu quero pegar o que é de Deus e quero dar para os reinos desse mundo. É uma inversão total de valores. Poder. Essa é a palavra. Marco de poder. É triste, mas é isso aí. Aleluia. Mas eu acho que isso é uma reflexão, apesar de ser um discurso para religioso, e eles serem diferentes dos discursos que Jesus trava com as pessoas, eu acho que isso também é um exercício de reflexão nossa interior, né? Do dar para Deus o que é de Deus e dar para César o que é de César, né? No nosso entendimento, na nossa vida cotidiana, a gente não inverter valores. Ai, meu Deus. O Zé cita um negócio aqui interessante também, que religioso gosta de ser reconhecido, né? Assim como o político, o religioso também gosta de ser visto como uma pessoa acima da média. Faz bem pro ego, ungido de Deus. Pô, sabe o que é o ser ungido de Deus? No Novo Testamento, você ser chamado de o ungido de Deus é você ser chamado de Cristo. Porque Cristo em grego é a palavra ungido, que no hebraico é Messias. Então, você ser chamado de ungido te dá um destaque. Você não é qualquer pessoa, você não é um ser humano comum, não é o Exílio, o Charles, a Flávia, o Ricardo, a Magda, não é o Rogério. Você é o ungido de Deus. E religioso adora isso aí, adora essa exaltação, porque o religioso quer esse poder, né? É aquele pressuposto que o Zé coloca, né?
Eu quero o poder do César e o César quer o misticismo do religioso. Eles se completam. E juntar os dois é treta total. A gente já viu isso ao longo da história. Quando você lê Isaías e Jeremias, você encontra, obviamente, essa citação aqui é de Isaías, né? Quando você lê Isaías e você percebe que Deus chama Isaías, mas ele fala para Isaías que as pessoas não vão atender a voz dele, quando Deus chama Jeremias e fala para Jeremias, você vai lá e prega, mas eles não vão te ouvir, tem, tem dois sentidos aqui, né? Um primeiro sentido é que Deus é Senhor do tempo e está fora do tempo. Então ele sabe que o povo não vai dar ouvido a Isaías e Jeremias. Ainda assim, Deus envia Isaías e Jeremias. Isso mostra a natureza amorosa de Deus. Porque mesmo sabendo que o povo não vai dar ouvidos, ele envia os dois profetas. Quando a gente lê a citação que você falou de Jesus Cristo em Marcos, que Jesus prega em parábolas para que eles ouvindo não escutem, não entendam e não se convertam, a gente pode adotar essa mesma chave hermenêutica. É porque Jesus, como Deus, também está fora do tempo e sabe que esses caras não vão se arrepender. Ou a gente pode olhar com um olhar a partir de um outro ponto de vista. Isso é o juízo de Deus. Pode ser. Deus já está exercendo o seu juízo sobre essas pessoas, impedindo-as que elas ouçam e entendam e se convertam. Para nós, evangélicos da pós-modernidade, da supergraça, que entendemos em Deus só amor e bênção, pensar em juízo é uma coisa sempre pesada para a gente sempre quer fugir dessa perspectiva. Mas se a gente imaginar que debaixo do pecado estão todos sob o juízo de Deus, e a consequência do seu pecado, a morte, a gente tem que olhar para Deus com um pouco mais de reverência, de temor. Quem está acompanhando os textos de Atos, das pregações de domingo, depois da morte de Ananias e Safira, o pessoal ficou com o maior temor de Deus. Então eu acho que esse olhar para um Deus grandioso, com quem a gente não deve brincar, que sim, é um Deus de amor, mas que encerrou debaixo do pecado toda a humanidade em juízo. E o que eu preciso levar para as pessoas não é o crescimento expansionista da minha igreja, mas o que eu tenho que levar para as pessoas é o evangelho da graça, do arrependimento, para entender que estão perdidas debaixo de juízo e precisam ouvir do amor de Deus. Religião não tem nada a ver com reino mesmo, né? Religião é poder e reino é graça e arrependimento e perdão de pecados. Mas é interessante, Carlos, assim como no Antigo Testamento o povo estava com o coração tão duro que Deus falou, não vão se arrepender, esse povo também do primeiro século está na mesma condição. E talvez seja isso aqui que o Zé colocou, um outro ponto de vista, um outro caminho hermenêutico. Que ele vai dizer assim, esse é o seu desejo? Então é isso que eu vou te dar. Vou cegar os teus olhos. Então, junta a maldade do coração do homem com o fato de Deus estar vendo que o cara não vai se arrepender, e aí Deus fala assim, é isso que você quer? Então é isso que eu vou te dar. Paixão. Isso aí é terrível. Você pensar que Deus olha para mim e eu não tenho, e ele vê, eu não quero Deus, e Deus vê que eu não quero, então Deus me entrega para mim mesmo. É a pior coisa que pode acontecer para um ser humano, sua própria sorte. E não optar pela graça de Deus. A diferença de Davi, agora vamos fugir completamente aqui, quando Davi faz o censo e conta seus soldados para ver o tamanho do seu poder.
e o seu reino. E o profeta vai lá e fala assim: o que você fez, mano? O que você fez? Que poder é esse de César que você quer? Nem tinha César naquela época. Você não tá entendendo nada, mano. Aí Deus vai te dar um castigo. É a peste, é a mão do inimigo ou cair na mão de Deus? E Davi fala assim: prefiro cair na mão de Deus, porque ele vai me bater, mas ele é um Deus misericordioso. Eu não quero ser entregue à minha própria sorte. Fazendo um paralelo aqui dos textos, né? Mas tudo bem. Mas é isso aí. De qualquer maneira, é uma citação, já que você falou isso, tá no Senado para votação. Eu acho que já passou pela Câmara. A PEC do perdão para os petistas e bolsonaristas votaram juntos a Sim. favor de que o Estado perdoe os crimes eleitorais cometidos pelos partidos políticos. Eles fazem a lei, eles têm ações criminosas, eles vão contra a lei que eles criaram e eles mesmos se perdoam. E aí eles não têm que pagar a multa. É o Brasil, né? E aí, bolsonarista e petista tá tudo junto, irmãos. É. E a gente aqui embaixo brigando com a família, sabe? Brigando no Facebook, ficando de mal, falando que não é crente, e os caras lá de mão dadas perdoando bilhões para que os partidos não tenham que pagar as multas por causa dos seus crimes eleitorais. A gente é idiota demais, né? Ou eles acham que a Complicado. gente é muito idiota, né? Mas tudo bem. Então vai passar no Senado. Um outro negocinho, só para não ficar tão ruim, mas vai passar. O que a gente viu na última eleição, a polarização tão grande que aconteceu, e o posicionamento da igreja, a igreja dizendo que o candidato X era o candidato de Deus, e que o outro era a vitória de Satanás. Então, eu estou dando para esse candidato aquilo que é de Deus. É exatamente isso aí. É um dos desdobramentos, né? Não, cara, o que é de Deus dá para Deus, o que é de César dá para César. Para César você paga o imposto, você discute, você briga, você faz passeata, você levanta cartaz, você tem todos os caminhos políticos, né, para você resolver. Mas não me vem catapultar a pessoa à condição de Messias, né? Na pior das hipóteses, é só triste, mas é triste as pessoas misturarem política nessa perspectiva, né? Misturar política com. Mas é política e religião, né? Elas se merecem. Aí elas se merecem. Ambas estão disputando o mesmo nicho de mercado. Então, elas que deem as mãos e vão para o inferno, que se lascam. Mas eles se merecem, tá? Infelizmente, todo o movimento evangélico coopera para que as pessoas olhem para nós como uma religião, no pior sentido da palavra. Nós não amamos como Cristo amava, nós não acolhemos como Cristo acolhia, nós não perdoamos como Cristo perdoava, nós não temos ações como Cristo tinha. Por isso que nós somos vistos como uma religião. A gente é um. Essa visão de religião é pura. O Marx entendeu bem isso aqui. E falou que a religião a religião é o ópio do povo. Ele entendeu, porque ele percebeu que é isso aí mesmo. Nesse sentido, ele tinha razão, tá certo. Religião é essa meleca que anestesia as pessoas, cega as pessoas e afasta as pessoas de Deus. Disso o Marx não sabia, né? Ninguém está livre de seus pressupostos. E eu não sei se eu estou certo nesse ponto. É bem provável que eu esteja errado, bem provável. Mas quando você fala que o Estado é laico, é difícil você ter um Estado laico
quando dentro da minha construção de ética e de moral, eu tenho um fundo religioso. E qualquer pessoa tem. Ela vai ter um fundo religioso na construção da sua ética e da sua moral. E quando elas se juntam para criar um Estado e um governo, elas também vão pautar a sua ética, a sua moral, por uma ideia religiosa. Então, ainda que o Estado seja laico, nas suas leis ele vai ter sempre um aspecto religioso daquela cultura, porque cultura e religião estão sempre misturadas. Então, você falar que um Estado é laico é difícil, mas o Estado sempre vai, de alguma forma, ele vai multiplicar ações religiosas, porque elas estão dentro dos pressupostos das pessoas. Mas daí a você oficializar uma religião para ser a senhora do Estado, já aconteceu isso e não deu certo. Com o cristianismo já aconteceu, né? Na Idade Média. Foi um fiasco. Acontece nos Estados Islâmicos, lá são estados religiosos, e também o ser humano lá, tadinho, está debaixo de opressão. Então, não dá certo, não. O que esse deputado quer fazer é bobagem. Se ele estudasse a história da igreja, ele ia desistir desse projeto político aí. Mas os crentes não estudam a história da igreja, não conhecem a Bíblia. Aí é isso aí. Mas é isso, meus amados irmãos. 9h24, eu tenho o compromisso de acabar até as 9h30 hoje. Semana que vem, a gente entra no quinto diálogo, os saduceus e a ressurreição. Uhul! Uhul! Vamos lá. Os saduceus e a ressurreição. Oh, Jesus. Página 106. Semana que vem estamos aí. Espero vocês para mais um bate-papo. Deus abençoe. Amém. Beijo. Amém. Durmam com Deus.